Queridos, boa noite. Boa noite. Alegria poder celebrar Jesus com vocês essa noite. Se você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3. Vamos estudar juntos esse precioso texto da palavra de Deus. Juízes capítulo 3, essa é a série aqui da Rede. Nós aqui temos uma série de mensagens, tá ok? E todo domingo a gente estuda uma porção de um texto bíblico. Sempre é sequencial, tá ok? Sempre é sequencial. E a gente tem estudado juntos a palavra de Deus. É um grande desafio, estudar Juízes é um grande desafio. Estudar um livro que narra os acontecimentos 1200 anos antes de Cristo, tá bom? Um momento específico da história de Israel. Nós já estudamos os 2 primeiros capítulos, tá bom? Que nos apresenta uma introdução dupla do livro, tá bom? O primeiro capítulo nos mostra como Israel ele falhou em obedecer completamente a Deus. Se você conhece um pouquinho do contexto, se você tem acompanhado a série, e se você não tem acompanhado, não tem problema, eu reviso aqui com vocês. O contexto de Juízes é um contexto muito específico. Esse livro não era para existir na Bíblia, porque quando Deus liberta o seu povo, o povo de Israel do Egito, Ele leva aquela multidão de pessoas para a terra prometida. Era a terra que Deus prometeu, e Deus tinha um trato com Israel. Preste bem atenção, isso é importante você entender. O trato que Deus tinha com Israel era um trato simples. Vocês irão me obedecer nessa nova terra, vocês irão me honrar nessa nova terra, e eu irei abençoar vocês. Eu farei vocês prosperarem, eu farei vocês crescerem como povo. E olha que legal, a partir de vocês, todas as outras nações da terra verão que eu sou Deus, e essas nações irão querer saber sobre mim, e vocês contarão sobre mim a essas nações. Através de vocês, as famílias da terra serão abençoadas. Então a ordem de Deus foi: vão para a terra, vocês terão que invadir essa terra, expulse os habitantes que lá habitam, não deixem ninguém habitar no meio de vocês, e a partir disso vocês serão luz para todos os povos. Mas logo no início de Juízes, a gente percebe claramente que Israel não faz nada disso. A obediência deles é uma obediência medíocre, parcial, e eles revelam então um relacionamento defeituoso, um relacionamento totalmente equivocado, totalmente deturpado, o relacionamento deles com Deus. Se nós fôssemos resumir o livro de Juízes, está aí uma descrição, pode colocar para mim, Mário, uma pequena descrição do que seria o resumo do livro de Juízes. Juízes é um livro que descreve a desgraça humana como resultado do pecado e da desobediência a Deus, enquanto percebemos a graça de Deus ao sempre caminhar em direção ao perdido, por causa do seu amor por nós e por sua própria glória. Juízes então é a descrição de um povo que insiste em pisar na bola, que insiste em fazer besteira, que insiste em obedecer a Deus parcialmente. Juízes é a descrição de um povo com uma espiritualidade defeituosa e caída, e isso não gera nada menos do que desgraça na vida deles. Mas ao mesmo tempo, Juízes é um livro onde fala sobre a graça de Deus em salvar e em resgatar pecadores. Existe uma forma legal de resumir, de entender o texto, que é a partir de um ciclo. Esse ciclo é o famoso ciclo vicioso de Juízes. E ao longo de todo o livro, você vai perceber esse padrão que está aqui. Tá bom? E esse padrão é: o povo, ele se rebela, ele não obedece a Deus, tá ok? Ele não faz o que tinha que fazer. A partir disso, Deus se ira. Uma vez que Deus se ira, Deus então permite que o seu povo seja subjugado, sobrevém então a opressão inimiga. Uma vez que sobrevém a opressão inimiga, o povo sofre, se arrepende e clama a Deus por arrependimento e livramento. Deus então, ele perdoa o seu povo, e ele então levanta um líder, um juiz, um salvador, para salvar o seu povo e libertar da opressão. Uma vez que o juiz faz isso, há um grande período de paz sobre a terra, mas o juiz morre. E quando o juiz morre, o que acontece?
eles voltam a se rebelar contra Deus. E depois Deus se ira. E aí eles são punidos. E eles se arrependem. E eles clamam por livramento. E Deus provê livramento. E enquanto o juiz livra, a paz. Mas o juiz morre. E o que acontece? Volta para o ciclo. E hoje, no texto que a gente vai ler, a gente vai perceber claramente esse ciclo na vida do povo de Israel. Então, Juízes é um livro que fala sobre uma espiritualidade em declínio. Juízes é um livro que fala sobre as consequências trágicas de você manter o relacionamento tabajara com Deus. Juízes fala sobre a triste realidade do homem se afastar completamente do Senhor. E hoje em Juízes capítulo 3, nós vamos começar a estudar sobre o primeiro juiz. Sobre o primeiro juiz, como que Deus levantou, qual que era o contexto. E nós vamos conversar aqui sobre as trágicas consequências de uma fé medíocre, de uma fé em declínio, mas ao mesmo tempo, perceber aqui a ação graciosa de Deus. Eu espero que vocês estão conseguindo me escutar. Eu estou todo entupido, uma semana muito gripada, mal me ouço aqui. Espero que vocês possam me ouvir. Mas independente de como eu falar aqui, se minha voz sair legal, não sair, parece que está meio anasalada a minha voz, independente disso, Deus pode me usar. Amém? Ele já usou uma mula uma vez, então há precedentes, estou em paz quanto a isso, né? Ele pode usar quem Ele quiser para falar com a gente. Então eu tenho certeza que a gente vai ter um tempo muito especial aqui essa noite. Leamos comigo, Juízes capítulo 3, versículo 7, até o verso 11. Está projetado aqui para vocês. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Será. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Vamos orar? Senhor, por favor, nos dirige nesse tempo, nesse próximos minutos de reflexão. Nosso desejo é para que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, para que de maneira muito especial a Tua palavra crie vida e possa nos exortar, nos ensinar, nos encorajar, fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu que ela faria. Para que o Teu Santo Espírito, Deus, possa falar aos nossos corações. Para que nos próximos minutos, a nossa atenção, Deus, esteja completamente no Senhor. Para que nada, Deus, nada possa nos distrair. Para que a minha voz não possa distrair as pessoas. Para que a minha capacidade de falar também não possa distrair ninguém. Ou a minha não capacidade de falar. Para que celulares não nos atrapalhem, para que idas ao banheiro não nos atrapalhem, para que nada possa tirar o foco nesse instante do Senhor, de ouvir a Tua voz, de ser transformados pelo Senhor. Por favor, Deus, fala com a Tua igreja. Apesar, Deus, das nossas limitações, apesar da minha limitação em falar, apesar da limitação dos meus irmãos em prestarem atenção, Deus, apesar de tudo isso, fala conosco. Nos transforma, mexe com a gente de alguma forma, para a honra e glória do Senhor. Para que Jesus, Deus, possa ser o centro dessa mensagem e possamos encontrar Jesus aqui nesse texto. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. O que acontece quando nós desenvolvemos uma espiritualidade medíocre? O que acontece quando a nossa fé começa a dar sinais de declínio? Sinais de que alguma coisa não está indo bem. O verso 7 é a perfeita ilustração do que acontece depois.
Quando você que conhece a Deus, que anda com Deus, começa a andar longe dele, algumas coisas começam a acontecer na sua vida, e o verso 7 nos deixa muito claro. Olha comigo o verso 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Será. Se no capítulo 1 e 2, a gente vê os israelitas meio que capengando, mais errando do que acertando, mas acertava uma hora ou outra. A obediência era parcial, mas ainda tinha obediência. O relacionamento com Deus era meio defeituoso, mas ainda assim existia. Mas essa vida medíocre, essa espiritualidade não muito firme, ela vai cobrar o seu preço aqui no versículo 7. E no verso 7 diz: eles se esqueceram do Senhor. Queridos, como que eles se esqueceram? Como que o povo de Deus se esquece do próprio Deus? Não faz sentido, não é verdade? Como que um povo que tem uma aliança com Deus, é um casamento que eles tinham com Deus, Deus era o Deus deles, eles eram um povo do Deus verdadeiro, como que o povo da aliança se esquece de Deus? Complicado, não? Você que é casado, por exemplo, você já se esqueceu que você é casado? Espero que não. Tá bom? Já pensou, você chega em casa, você é maridão, chega em casa, aí você chega assim, quando você chega, abre a porta, você se assusta, porque vê tua esposa se assustou. A tua esposa, o que aconteceu? Por que você se assustou? Aí ele fala assim, eu esqueci que eu sou casado. Não faça isso, tá bom? Não, marido, por favor, jamais faça isso. Mas já pensou? Cara, esqueci que eu tinha uma aliança contigo. A esposa já vai olhar meio torta para você já. Aquele olhar que as esposas sabem fazer, não é verdade? É quase que um padrão aí. Todas as esposas têm esse olhar que ela já olha. É bom você não continuar mais. Mas se você continuar falando, vai piorar a situação. Mas já pensou se você se esquece que você é casado? Já pensou se você chega em casa e fala, ih, rapaz, para tua esposa, esqueci que eu tinha um relacionamento de aliança com você. Uma ex-namorada me ligou hoje, eu marquei de jantar com ela essa noite, acredita? Não vai dar certo. É insano, não é insano pensar numa realidade como essa? É claro que sim. Da mesma forma que é insano pensar que o povo de Israel, o povo do Deus vivo, se esqueceu do Deus vivo. Parece que não faz muito sentido, mas essa era a triste realidade. Agora entenda muito bem. Esse esquecer aqui é uma expressão, na verdade, não que eles não lembravam, não que eles pararam em algum momento e falaram assim, nossa, a gente precisa adorar algum Deus. Quais são os deuses disponíveis aí? Aí falaram esse, e alguém esqueceu de falar o Deus verdadeiro, então daqueles que tinham opção, eles escolheram um daqueles. Não, não é nesse sentido. A ideia aqui do esquecer é que a existência de Deus não fazia mais a mínima diferença na realidade do povo. Eles se esqueceram porque eles pararam de se conectar com a realidade de Deus. Não é que eles não só se lembravam, não é isso, tá bom? Mas a ideia aqui é que a crença em Deus se tornou algo tão distante deles, que não fazia mais o mínimo sentido considerar Deus em seus caminhos. Lembro, eu falei aqui 2 semanas atrás sobre o ateu prático. Quem que é o ateu prático? O ateu prático é aquele que crê que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. É uma crença distante. Crê em Deus? Creio sim. O que essa crença interfere no seu dia a dia, na sua rotina, na sua agenda? E a resposta é nenhuma, não faz nenhuma diferença. Esse é o ateu prático. É justamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Queridos, infelizmente nós não estamos distantes dessa realidade, porque vivemos hoje um tempo onde os cristãos estão cada vez mais desconectados da realidade divina. Estamos cada vez mais perdidos em conectar a nossa vida com a realidade de Deus. Estamos cada vez mais perdidos em colocar Deus na nossa agenda, na nossa rotina, no espaço da nossa vida. Infelizmente, quando eu leio o versículo 7 de Juízes capítulo 3, eu consigo enxergar a nossa realidade, onde o povo de Deus
se esqueceu de Deus, no sentido de que o povo de Deus hoje em dia não tem a mínima ideia do que a crença em Deus, como a crença em Deus se aplica na realidade do cotidiano, do trabalho, da faculdade, da onde você está. Meu trabalho, não tem nenhuma conexão. Minha escola, não tem nenhuma conexão com o divino. A gente não consegue mais fazer esse link. Se tornou uma crença distante de nós, tal qual aconteceu com o povo de Israel. Para você ter uma ideia, essa desconexão com Deus, ela está tão clara no verso 6. A gente não leu aqui, mas volta para o verso 6. Olha o que o verso 6 diz. Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Percebe aqui o que está acontecendo? Eles estavam tão distantes de Deus, a existência de Deus não fazia nenhum sentido para eles, ao ponto deles pegarem as filhas deles e casarem com os estrangeiros. Queridos, entenda bem o que está acontecendo aqui. Para mim, talvez esse ponto é o ápice da desconexão com Deus. Porque nós estamos falando aqui de casamento, tá? Estamos falando aqui de uma aliança firme, uma aliança eterna entre um homem e uma mulher. E com todo respeito, eu não consigo compreender de jeito nenhum como que alguém que diz amar a Deus, que diz amar a Jesus Cristo, que diz entender o que Jesus fez por ele, procurar juntar plenamente a sua vida para o resto da vida com alguém que nem conhece a Deus. Com todo respeito, ou você está fazendo uma loucura, ou Deus não é importante para você. Não é verdade? Pare e pense. Se você se diz um cristão, se você realmente afirma que Jesus Cristo é algo essencial na sua vida, porque é isso que um cristão é. Ele é o meu Salvador, eu vivo para Ele, Ele é tudo que eu não posso perder jamais, Ele é o centro, Ele é o primeiro, não é verdade? Aí na hora que você decide dar um passo em escolher alguém que vai provavelmente passar o resto da vida com você, pelo menos é assim que a gente espera que o casamento seja, pelo menos no início, não é verdade? E você vai e procura alguém que não tem nada a ver com o Senhor, a conta não fecha. Na verdade, é justamente essa desconexão que o povo de Israel já vinha experimentando. Eles não tinham a mínima ideia como aplicar a existência de Deus na realidade da vida deles. E quando isso acontece, preste bem atenção. E quando isso acontece, quando Deus se torna distante da nossa realidade, distante do nosso dia a dia, nós passamos então a viver em neutralidade. Certo? Não, errado. A consequência lógica e óbvia é que passamos a viver para outros deuses. O verso 7 diz que não só se esqueceram do Senhor, mas começaram a prestar culto aos Balaíns e a Aserá. Entendam bem. Igreja, entenda muito bem. Não existe neutralidade. Não existe não caminhar com Deus, optar por não caminhar com Deus e caminhar de maneira neutra por aí. Não. Algum Deus você sempre irá adorar. Algum Deus você sempre irá cultuar. O coração do homem é um coração adorador. É um coração que procura sempre estar ocupado por algum Deus. Seja o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, seja um falso Deus. Deixe-me definir para vocês falso Deus. Nós temos falado sobre isso nos nossos pequenos grupos. Se você participa, você vai estar bem por dentro desse tema, desse assunto. Mas um Deus, ou um falso Deus, preste bem atenção, é algo, ou alguém, em que você procura afirmar a sua identidade, a sua segurança, a sua proteção e esperança. Um falso Deus é algo que você se apega de tal forma, que se você tiver aquilo, você vai se sentir seguro, feliz e completo. Você pode até perder outras coisas, mas você ficará tranquilo se você tiver aquilo, aquele objeto ou aquela pessoa em sua vida.
Um falso Deus é algo que se torna o centro da sua vida, o motivo final da sua existência, da sua alegria e da sua esperança. Um falso Deus é algo que, se você perder, você vai achar difícil continuar vivendo. Isso é um Deus. Agora, tudo que eu defini aqui, nós deveríamos encontrar somente em Deus. Mas, infelizmente, se você não buscar isso em Deus, você vai buscar isso em qualquer outra coisa. Quando você não tem o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, o único e verdadeiro Deus no centro da sua vida, onde você encontra identidade, segurança, alegria, outro falso Deus ocupará esse lugar. Entenda muito bem, não existe neutralidade, não existe ateísmo. Aí você pode dizer: Tiago, olha só, com todo respeito, eu estou aqui visitando a Red hoje, aceitei o convite, mas eu sou um ateu. E eu vou te dizer, é verdade, você não crê no Deus das Escrituras, você tem esse direito, é óbvio, respeitamos até isso. Aliás, a gente gosta de até dialogar com pessoas como você. Talvez você é um ateu porque você não crê no Deus da Bíblia, é verdade. Mas o que eu quero dizer aqui é que, mesmo não crendo no Deus da Bíblia, eu te pergunto: em qual Deus então você acredita? Porque em algum falso Deus você acredita. Se não é o Deus da Bíblia, qual é? Será que é o Deus sucesso, por exemplo? Aonde muitas pessoas colocam a sua alegria, esperança, identidade, e elas se encontram isso aonde? Em ter sucesso, em ser reconhecida por outras pessoas, em ser reconhecida na comunidade. Aonde quanto mais likes, onde quanto mais seguidores no Instagram, quanto mais pessoas visualizam o seu trabalho, mais você se sente realizado. Ou será que teu Deus talvez seja o Deus do trabalho? Onde a sua identidade, a sua segurança está entrelaçada no que você faz. Você é o que você faz. A sua alegria, identidade, esperança está no exercer a sua profissão. E se você perder o teu emprego, ou ficar impossibilitado de fazer o que você faz hoje, você talvez se encontrará e se sentirá desesperado. Ou talvez você crê no Deus Filho, onde a sua alegria, identidade e segurança se encontra no seu Filho. Onde o seu Filho é o seu mundo, o centro da sua vida. E se você perder, você entrará em desespero total. Ou dinheiro, ou estudos, ou romance. Qualquer coisa pode ser um falso Deus. Aliás, eu disse aqui coisas boas: trabalho, dinheiro, romance, filhos. Mas que se você se desconectar do Deus verdadeiro, essas coisas se tornarão sempre, mas sempre, se tornarão um falso Deus na sua vida. Consegue entender o que está acontecendo aqui? Eu costumava ler esse texto, esses versos, e achar uma completa insanidade. Meu Deus, como que Israel, que conhecia Deus, faz uma loucura dessa? Como que Israel, que experimentava um relacionamento tão real com Deus, esquecem, abandonam, se desconectam completamente e passam a servir uns deuses malucos aqui? Mas aí eu começo a parar e pensar e falo: uau, mas eu faço a mesma coisa. Toda vez que eu me desconecto do Deus verdadeiro e me apego a qualquer outra coisa que não Ele, para minha identidade, segurança e esperança, isso é um falso Deus. Olha que interessante, aqui diz que eles se voltaram a prestar cultos para o Baalins e para o Aserá, correto? Está aí na nossa versão, nossa Bíblia, certo? Quem eram os Baalins? Quem eram esse tal de Aserá? Como é que o povo fez a loucura de abandonar Deus verdadeiro e se voltar para esses deuses? Loucura, não? O texto aqui nos fala que Baalins é um nome plural de Baal. Baal se conhece bem, é um nome muito comum do Antigo Testamento, era um deus muito comum, né? Era uma divindade muito comum nos tempos antigos, tá bom? E Baal, olha que interessante, ele era o deus da tempestade e das chuvas. Portanto, Baal era o controlador da vegetação. Em uma sociedade onde toda a economia e sustento dependia da vegetação, dependia do plantio, faz sentido Baal ser talvez um dos principais deuses da antiguidade. Porque ele controlava basicamente toda a economia. Ele controlava a plantação, a chuva, as tempestades. Ele controlava todas as coisas. Aserá
algumas versões aí colocam poste ídolo, né? Algumas versões trazem, era a deusa babilônica. Alguns dizem que ela era esposa de Baal, da mitologia. Outros dizem que ela era irmã de Baal. Talvez as duas coisas, é bizarro, eu sei disso. Mas essa Aserá, ela era a deusa da fortuna e da felicidade. Em alguns contextos, ela também aparece como sendo a deusa da fertilidade. Queridos, preste atenção. Você consegue enxergar o que está acontecendo aqui com a nação de Israel? Baal e Aserá são apenas deuses externos físicos, mas que revelam, sabe o quê? Falsos deuses do nosso coração. Sustento, recursos, dinheiro, felicidade, fortuna, filhos, são os falsos deuses do nosso tempo. E eram os falsos deuses daquele tempo. Israel procurou esses deuses, na verdade, porque o que eles realmente queriam era fortuna, era segurança, era prosperidade, era filhos, era descendência, era um exército maior. Eles vão atrás desses falsos deuses para procurar, para buscar encontrar o que somente o verdadeiro Deus poderia dar para eles. E embora que nada dessas coisas seja errada, elas no lugar certo, elas se tornam um grande problema para a nossa vida. E é justamente isso que a nação de Israel fez. Não é uma adoração cega a um Deus de pedra, a um Deus de madeira. Eles não são tão estúpidos assim. Não é uma idolatria burra, idiota. Na verdade, Baal e Aserá são apenas fachada dos verdadeiros falsos deuses que eles estavam buscando. Felicidade, fortuna, poder, segurança, coisas boas, mas que se colocadas em primeiro lugar, se torna idolatria. Coisas boas, mas se colocadas no lugar do verdadeiro Deus, arrebenta com eles. Agora, já para a parte final, como que Deus lida com os falsos deuses? Como que Deus vai conduzir essa história aqui? Como é que Ele vai reconduzir o povo ao arrependimento e à mudança? Como que Deus vai fazer para exortar essa nação medíocre? Essa nação que tem uma fé que está no buraco, em declínio. O que Deus faz? Em primeiro lugar, olha o verso 8. Acendeu-se a ira de Deus, a ira do Senhor, de tal forma contra Israel, que Ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim. Em primeiro lugar, Deus reage com ira. Deus reage com ira. Agora é interessante, porque hoje em dia nós falamos muito pouco sobre a ira de Deus. Quando pensamos Deus, e quando vamos falar sobre Deus nos púlpitos, nas igrejas, fala-se muito pouco sobre a ira. Essa balança está desequilibrada. Fala-se muito sobre o amor de Deus. Deus é amor para lá, Deus é amor para cá. Pinta uma visão deturpada, como se Deus fosse um ser cor-de-rosa, né, que não sabe fazer outra coisa a não ser amar, ou não sabe fazer um Deus que parece um ursinho fofo, cor-de-rosa, onde apenas distribui abraços e algodão doce para as pessoas, e quando alguém faz coisa errada, ele simplesmente finge que não viu. Alguns estão tão malucos com essa ideia, que chegam até a afirmar que existem dois deuses na Bíblia. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Onde o Deus do Antigo é um Deus severo, bravo, irado. E o Deus do Novo é um Deus todo paz e amor. Alguns afirmam até que é um Deus bipolar. Ora malvado e ora bondoso. E isso é ridículo. Isso é ridículo. O fato, queridos, de na Bíblia estar aqui no verso 8, que Deus se ira com o pecado, nos apresenta um atributo extremamente importante do nosso Deus. Aqui nos é apresentado um Deus santo, um Deus justo. E nós não deveríamos esperar nenhuma outra coisa de um Deus que diz ser santo, um completo ódio ao pecado, um completo ódio a práticas pecaminosas. Na verdade, o que nós vemos aqui no verso 8, um Deus que não é indiferente, um Deus que não faz birra, um Deus que não faz chantagem, não.
Vemos aqui um Deus que se ira contra o pecado, que se ira contra o pecador. Um Deus que, por ser santo, 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 ao ver o seu povo, ao ver a sua noiva, a nação de Israel, se prostituindo. Lembre, é a palavra que usa no capítulo 2. Prostituição. É um Deus que se entristece e que se ira com práticas assim. E sabe o que ele faz? A ira de Deus, a ira justa de Deus, leva ele a disciplinar o seu povo. No verso 8 e no verso 9, ou melhor, no verso 8, a gente vê que Deus, ele permite que um outro povo subjugue o povo que ele ama. Ele permite, nós vemos aqui Deus disciplinando o seu povo, usando uma nação ímpia para disciplinar o povo a quem ele amava, para que o povo pudesse voltar para o verdadeiro Deus. Disciplina, queridos, é o recurso que Deus tem. Preste bem atenção. Disciplina é o recurso que Deus tem para trazer de volta os seus filhos. É o recurso que Deus muitas vezes usa para trazer o seu povo de volta aos seus caminhos. Disciplina não é uma vingança de um Deus birrento. Disciplina é a maneira que o Deus santo e amoroso utiliza para trazer os seus filhos de volta para casa. Disciplina é um sinal que Deus se importa, porque se ele não se importasse, ele seria apenas indiferente. Se Deus não se importasse, Juízes poderia acabar no versículo 7, onde o povo declaradamente se volta contra Deus, esquece de Deus, decide viver em desgraça e acabava Juízes ali. Mas não, Juízes não acaba no verso 7, porque esse Deus que se ira com o pecado é o mesmo Deus que disciplina o seu povo para trazer o seu povo de volta. Você já provou a pensar que nas situações difíceis que você às vezes está passando, pode ser um meio gracioso de Deus te disciplinando e te trazendo para perto? Você já se perguntou que talvez Deus está usando as dificuldades que você está passando hoje para de alguma forma trazer você para perto dele? Será que Deus não pode estar usando as dificuldades? E nós devemos nos perguntar se nós não estamos passando por isso por causa de alguma crença equivocada em algum falso Deus? E Deus está usando todos os recursos disponíveis para fazer você enxergar isso? Você já parou para pensar que talvez a crise que você enfrenta no trabalho pode ser permissão de Deus para te disciplinar? Porque talvez você estava lidando com o trabalho como um falso Deus, e por isso então ele permitiu aquele chefe xarope, ou até mesmo uma possível demissão, para te disciplinar e para te ensinar. Entenda muito bem, queridos, eu não estou dizendo que toda aprovação, toda dificuldade é uma disciplina. Não entenda isso, por favor. Mas eu estou dizendo que Deus muitas vezes usa esse recurso do sofrimento, e Ele faz isso como um pai amoroso, para fazer os seus olhos se abrirem, e para fazer você entender a loucura que é viver sem Ele, para fazer você enxergar que você está colocando a sua esperança, a sua alegria, a sua felicidade em algo que não é Ele. E ao invés dele olhar para você, rir da sua cara e falar, está vendo, que se ferre, não. Ele graciosamente administra as situações da vida para te trazer de volta, tal qual Ele fez com a nação de Israel. E no verso 9, você vê o efeito que isso teve. Olha o verso 9. O verso 9 diz, mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou.
O povo clamou. O povo reconheceu que se entregar a falsos deuses conduz apenas à destruição e tragédia, à desgraça. Os falsos deuses sempre nos destroem. O fim sempre é trágico. Eles sempre nos decepcionam. E o sofrimento e a disciplina conduziu o povo novamente ao Senhor. E aqui tem uma questão chave. A disciplina, ela sempre gera arrependimento. A contribuição do povo para toda essa situação foi simplesmente se arrepender e clamar a Deus por socorro. Eles não esperaram o problema ir embora, eles não esperaram os problemas desaparecerem. A única coisa que eles fizeram talvez foi se perguntar: qual a razão disso? Por que esse sofrimento? Onde nós erramos? Que pecados Deus está revelando a nós? Em que áreas nós precisamos de renovação espiritual? E o texto finaliza dizendo que Deus ouviu. Ele não só ouviu o arrependimento do seu povo, como ele proveu o libertador para o seu povo, Otoniel. Otoniel, ele é o primeiro juiz de juízes. E talvez a palavra juiz não é a melhor palavra a tradução. Talvez a melhor tradução seria literalmente salvadores. Porque é o que eles são. É o livro dos salvadores, na verdade. Aonde Deus ele usa esses homens para literalmente salvar o seu povo. E Otoniel é interessante porque ele já foi citado lá no capítulo 1, como alguém que fez a coisa certa, no meio de muita gente fazendo a coisa errada. Ele já era um bom exemplo, e aqui Deus levanta Otoniel. Ninguém fala nada do caráter dele, nenhuma falha de caráter, não revela nenhum pecado de Otoniel, pelo contrário, mostra apenas que ele foi um homem usado por Deus. Mas entenda muito bem, verso 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Otoniel apenas foi usado, porque quem realmente salvou o povo foi o próprio Deus. A única forma de nos libertarmos dos falsos deuses, de nos libertarmos de uma espiritualidade medíocre, decaída, é por meio de um ato salvador do próprio Deus. E para encerrar, e eu prometo agora que eu estou encerrando, o verso 11, ele é bem interessante, porque diz que Otoniel, ele conseguiu libertar o povo pelo poder de Deus. Eles guerrearam, eles venceram a guerra, Israel foi liberta, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Por mais que Deus use os juízes para libertar o seu povo e estabelecer a paz, o problema é que esses salvadores, eles são limitados, eles sempre morrem. E junto com eles, morrem a paz também. Ele libertou o povo, foi 40 anos de paz, de tranquilidade, mas depois que Otoniel morre, o povo volta a fazer as coisas erradas e voltam a sofrer as consequências dos seus pecados. Por mais bacana que seja Otoniel, ele é limitado, ele é finito, ele morre. Isso não é suficiente para a nação. É importante por um tempo, mas não é suficiente. Mas o mais legal de Juízes é que existe um juiz principal aqui por trás da história, que como Otoniel, também foi um homem perfeito. Otoniel, nós sabemos que ele aqui é perfeito, porque a Bíblia não relata nenhum pecado, mas nós sabemos que ele tinha pecado. Mas existe um outro Salvador que nós sabemos que não tinha pecado. E o que é melhor? Esse outro Salvador para o qual os Juízes aponta, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E você sabe que eu estou falando aqui de Jesus Cristo. E a única forma então, de nós nos libertarmos de uma espiritualidade medíocre, tabajara, de nos libertarmos de colocar nossa esperança em falsos deuses, em coisas boas que transformamos em falsos deuses, só existe uma pessoa capaz de te libertar disso: Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é para Ele que o livro de Juízes o tempo todo aponta. Para esse Salvador,
que a paz não morre quando ele morre, pelo contrário, quando ele morre, ele conquista a paz final, a paz com Deus, porque ele ressuscitou 3 dias depois, e ele está vivo, e ele está aqui hoje, ele foi adorado aqui hoje, e ele foi exaltado aqui hoje, e é justamente ele que quer transformar plenamente a sua vida, te libertar de falsos deuses que te destroem, tirar você da desgraça, e te conectar novamente com Deus verdadeiro. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Abaixa a cabeça, feche teus olhos. Ore ao Senhor, fale com Deus. Talvez você, como a nação de Israel, se esqueceu do Senhor. Não que você não lembra dele, mas é que você não consegue conectar essa crença com a realidade da sua vida. Talvez você, como a nação de Israel, está simplesmente brincando com as coisas de Deus. Totalmente desconectado da realidade dele na sua vida. Você pouco se importa se ele vai estar contigo amanhã ou não, porque você não vai estar com ele. Você pouco se importa com as decisões que você tem que tomar. Você pouco se importa com os seus preceitos e princípios. Talvez essa tenha sido a sua vida. Mas por mais que você rejeite o Deus verdadeiro, ou rejeite qualquer tipo de divindade, certamente você tem se entregado para uma outra divindade. E tem vivido para outros falsos deuses. Coisas boas, mas que talvez virou a sua fonte de alegria, de segurança, de identidade. Eu queria convidar você essa noite a pedir para Deus, nesse instante, para o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, revelar aí no seu coração quais têm sido os falsos deuses da sua vida. Quais têm sido as coisas boas que você elevou a um bem último na sua vida, que se você perder hoje, você certamente vai ter a percepção de que tua vida não faz sentido mais, não vale a pena mais continuar vivendo. O que é? Fala com Deus o que é. Será que é o seu dinheiro? Se você chegasse hoje em casa e não tivesse mais nada nas suas contas bancárias, como é que seria a tua reação? Será que alguma pessoa, algum romance, ou algum parente, algum filho, que embora seja tudo isso muito bom, tomou o seu lugar de maneira assim, tão desproporcional na sua vida, ao ponto de você abandonar completamente o Senhor e viver para esse falso Deus? Será que é algum sonho? Será que é a sua carreira de sucesso, o teu trabalho, algum tipo de bem? Eu não sei o que é, mas peça para Deus revelar no teu coração. Talvez Deus já está te disciplinando, amorosamente. Isso é um sinal de que Ele se importa com você ao ponto de disciplinar você, ao ponto de querer corrigir você. Isso é ótimo. Agradeça a Deus por isso, pela disciplina. Talvez peça para Deus te mostrar que realmente é uma disciplina dele para você. E então você se arrepende. E você clama por perdão essa noite. E diz: Deus, que estupidez a minha. Que estupidez confiar em algo tão banal, algo tão sem sentido. E volta agora teu coração para o Senhor. Olha para Jesus, esse Salvador perfeito, que liberta você dos teus falsos deuses.
que liberta você de você mesmo, do seu pecado, e que te conecta com o Senhor, com o nosso Salvador, se tão somente você crê. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações. Deus, o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe da nossa capacidade de fazer besteiras. O Senhor sabe, Deus, da nossa capacidade de esquecermos do Senhor, de esquecermos da aliança contigo. Ó Deus, como nós somos cegos muitas vezes, e vamos buscar o conforto no colo de um falso Deus, e não nos teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, nos faz perceber a desgraça que é viver sem o Senhor no centro. Nos faz, Deus, enxergar, Deus, a tragédia que é a vida do homem sem Jesus Cristo. E para que essa consciência gere em nós arrependimento profundo, e para que nossos olhos possam se voltar para nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador, o único capaz de libertar o homem dos seus pecados, o único capaz de abrir os olhos do homem e fazer ele perceber a loucura que é viver a vida sem Jesus Cristo, sem Deus. O único capaz de preencher completamente o nosso coração, de saciar completamente a nossa sede. Deus, move o nosso coração, mexe com a gente, nos exorta, nos disciplina se necessário, mas para que o fim não seja outro, mas apenas um quebrantamento aos teus pés. E obrigado, Deus, porque mesmo quando nós insistimos em esquecer do Senhor, mesmo quando nós insistimos em caminhar para longe de Ti, e praticarmos pecados terríveis, ainda assim, o Senhor é um Deus que se importa, que se ira, que disciplina, mas que também derrama a Tua graça e o Teu amor. Mexe, Deus, com os nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.